Todas as pessoas têm uma caminhada e a caminhada de cada pessoa é diferente porque cada pessoa é diferente. E Deus tem um plano para cada um de nós. Mas às vezes nós olhamos para uma pessoa e pensamos que já sabemos como é que esta pessoa é. E já temos uma opinião. Ele é assim, sempre foi assim, já nasceu praticamente com gravata. Ele apenas nasceu mais pequenino e foi crescendo, mas sempre foi assim. Mas a verdade não é esta. Todos nós temos decisões que nós tomamos, opções que fazemos na vida, que têm um resultado e que fazem que nós estamos hoje onde que nós estamos hoje. E também, mesmo assim, a nossa caminhada não acabou, estamos a continuar a caminhar. E hoje eu tenho comigo o Bispo Fernando Carvalho. Olá. Como é que está? Muito bem e obrigado pelo convite. Então, você nasceu onde? Como que foi a sua, quando era criança? Como é que começou? Eu nasci onde 60% dos portugueses nasceram. 60%? Não sei, não faço ideia, mas sei que uma boa parte do pessoal de Lisboa nasceu na maternidade Alfredo da Costa. Pois. Também nasceu aí. Eu também nasci aí, exatamente. Há uns anos atrás, valente já. Sim, nasci de uma família, se calhar um pouco diferente, um pouco convencional. O meu pai era, porque o meu pai biológico já faleceu, muçulmano ismaelita, e a minha mãe uma portuguesa da Ilha da Madeira, tudo a ver. Ok. Fantástico, não é? Sim. Como mostra a diversidade de Lisboa. Como é que eles se casaram? Foi onde? Foi em Portugal? Foi? Não, eles juntaram-se numa altura. A história é engraçada porque o meu pai era motorista da Carris, dos transportes públicos. Sim. E a minha mãe, todos os dias, para ir trabalhar, não é? Sim. Apanhava sempre aquela mesmo autocarro. E foi aí que eles se conheceram e começaram a falar. E por brincadeira eu costumo dizer, pronto, e depois surgi eu. Foi um pouco assim, eles começaram a viver juntos e logo apareci eu, pronto. Foi também... Então, o seu pai era muçulmano. A sua mãe era alguma coisa? Não, a minha mãe não. Nessa altura a minha mãe era católica. Como sim, uma boa maioria mas é tal história do católico não praticante. Sim. Ia lá à missa de vez em quando, mas nada mais do que isso. Não fazia parte da vida diária? Não. E da minha avó sim, porque eles viviam muito juntos. Quando eles saíram da Madeira e vieram para o continente, eles sempre foram muito unidos, os irmãos. A minha mãe tem mais quatro irmãos. E viviam todos junto com a minha avó, sem grandes condições, mas lá iam tocando as coisas para a frente. E então, toda essa história de vida foi difícil no início. Quando surgiu o Fernando, foi também um impacto grande. Porquê? Porque, para já, eles não estavam à espera dessa situação tão cedo. E depois também havia ali um choque de culturas, porque é normal. Sim, porque aí é outra, como que vamos educar, né? Exatamente. E é outro tipo de decisão, que até agora não tinha esta... Exatamente. E tanto isso que depois houve uma série de situações entre famílias e tal, que criou de facto um problema grande ali na família, e os meus pais acabaram por se separar. Não foi bonito, eu não sei, não assisti, só tinha 7 meses, mas sei que não foi bonito e criou ali uma série de situações. Foi logo no início, com 7 meses. O que acontece é que a minha mãe sozinha não tinha essas condições para me criar, como eu disse, viviam numa situação que não era muito favorável, e o que aconteceu foi que o irmão do meu pai biológico e a esposa acabaram por dizer, nós ficamos com ele, vocês não precisam de se preocupar, nós cuidamos dele, educamos e etc. E foi isso que aconteceu um pouco na minha vida. A minha mãe, ali um pouco relutante, aceitou, porque... Então não foi educado pela mãe, mas foi educado pelos meus tios, portanto, era o irmão do meu pai biológico, também de origem muçulmana, ismaelita, com a sua esposa, e também já tinham uma filha, que é a minha prima, que eu trato obviamente como se fosse minha irmã, porque eu cresci com ela. Então eu cresci naquele meio, obviamente com outras condições. Os meus tios eram pessoas bastante ricas, então eu sempre andei nos melhores colégios, nas minhas escolas, tive uma boa educação, nunca me faltou nada, mas sempre mantive o contacto com os meus pais biológicos. Tanto o meu pai, na altura que ainda estava em Portugal, ele ainda ficou uma temporada em Portugal e depois, só mais tarde, é que ele depois foi para Angola trabalhar.
mas tanto com o meu pai como com a minha mãe. Sempre aos fins de semana, quando ela não estivesse a trabalhar, etc., eu sempre visitava tanto a minha mãe como a minha avó, e etc. Eles moravam ali na zona da Ajuda, uma zona muito bonita. E então foi assim um pouco o meu crescimento. O que acontece é que... Foi educado muçulmano, qualquer coisa? Ou não? Exatamente, era aí que eu ia chegar, que foi. Eu fui educado, fui crescendo como um muçulmano ismaelita. Ok. No Isso seio quer dizer deles. o quê? Há ali uma facção, uma explicação assim simples, há ali uma facção dentro dos muçulmanos, entre os xiitas e os sunitas e etc. Os ismaelitas têm como líder espiritual o Aga Khan e são considerados, entre aspas, a elite dos muçulmanos. Eles são pessoas com bastantes recursos, são pessoas com muitos estudos. Então, quer dizer, a crença é igual, é só para dizer que tem outra líder, por dizer. Exatamente. Então, por nascença, na verdade. Exatamente. O Corão é o livro deles, assim se pode dizer, mas o líder espiritual deles, existe sempre um líder espiritual vivo, se assim se pode dizer. Né? Porque os muçulmanos, a outra facção, olham mais para o Maomé como o profeta, também da mesma forma estes, mas não têm uma ligação viva. Não existe um líder espiritual vivo. Já da parte dos ismaelitas já existe. Portanto, que é o Aga Khan. E quando ele falecer, algum dos filhos ou alguém assumirá o lugar e é assim que se processa. Então eu fui educado nesse meio. Fui educado nesse meio durante muitos anos. A minha mãe nunca se opôs. Foi mais ou menos nessa altura também que, quando os meus pais se separaram, a minha mãe conhece o meu padrasto, que para mim não é padrasto, é pai. Eu costumo dizer e toda a gente sabe desta frase, que pai não é só aquele que concebe, é aquele que educa, e para mim isso faz toda a diferença. Foi aí que eles se conheceram também, e a minha mãe depois começou a viver junto com o meu padrasto, o meu pai. Entretanto, o Fernando então foi educado muçulmano, e isto era mesmo praticante? Era mesmo praticante. E lembra-se, acreditava? Sim. Não conhecia outra coisa. Até porque neste período... Tinha quantos anos? Foi logo desde essa altura, assim que eu me lembro, que eu tenha algumas noções, a partir dos 2, 3 anos, é quando eu começo a ter noções mais de alguma coisa. Claro, eles reúnem-se todos os dias. Todos os dias eles se reúnem para fazer as orações. Não é muito diferente daquilo que as pessoas estão habituadas a ver na TV. Filmes e etc. sobre o assunto. E então eu era praticante, tinha uma escola, uma espécie de uma igreja infantil também que ocorria ao sábado, etc. Então eu fui educado aí nesse meio. A minha mãe nunca se opôs, não é? Eu estava lá e ela nunca disse nada. Ela sempre disse que era uma opção que eu teria que fazer. Entretanto, isto para depois explicar ali a minha parte, digamos assim, o meu crescimento. Os meus pais, eu tinha perto de 5 ou 6 anos de idade, foram pela primeira vez convidados por uns vizinhos à Igreja da Praça de Espanha. Foram aí convidados para ir à Igreja da Praça de Espanha. Eu tinha 5, 6 anos. Foi para aí em 85, Foi junto 86. ou não? Porque era fim de semana? Exatamente. Fomos juntos, eu não sabia, eu entrei. Ainda hoje, cada vez que eu vou lá, tenho assim uma certa nostalgia, porque me lembro-me de descer aquelas escadas enormes, aquelas escadas. Fala dessas escadas. Né? Essas escadas eram icónicas. Tanto que ficámos ainda um pouco a aguardar lá fora para que se pudesse entrar. Entramos e sentámos logo nas primeiras cadeiras. Assim que entramos, acho que essa... Primeira, já Foi ali que nos sentaram. Foram os assentos. Olha, então podem sentar aqui, e nós ficámos lá. Claro, eu era muito novo, não tinha a noção de certas coisas. Claro. Começo a ver instrumentos musicais e fiquei contente. Disseram, vamos ver um concerto. Os meus pais trouxeram para ver um concerto. Então eu pois nem sabia que era a igreja. Não sabia, não fazia a mínima ideia. Eles não disseram nada. E eles próprios, eu acho que também não sabia bem, não sabiam muito bem o que é que iria acontecer.
Vimos aquilo tudo. Eu ainda hoje tenho essas recordações de me sentar na cadeira e de nós cantarmos. Eu assim, o pessoal canta bem e tal. Comecei a ver uma quantidade de pessoas. Ainda lembro-me como se fosse hoje o momento da salvação, deles irem lá à frente e dizerem, tu ficas aqui, e eu fiquei. Eles foram à frente. Eles foram à frente, à salvação, nessa primeira reunião, e eu fiquei. Eu lembro-me que muitas pessoas foram à salvação. Nem sequer dá para descrever, porque era mesmo... Acho que, bem, se eu for assim, a dar uma percentagem, aí, 50, não diria, mas 40% da igreja saiu do seu lugar para ir à frente. Foi absolutamente incrível. Então, dava para ver os meus pais. Ok. Pronto. Sim. E como eram muitas pessoas, o que é que aconteceu? Eles receberam a salvação e logo naquele momento já estavam a impor as mãos sobre as pessoas, porque eles tinham... Ok. Pronto, Sim, claro. Claro, assim, à semelhança de todos os outros que lá estavam, os meus pais também tinham uma série de situações por resolver. Então, foi logo à altura de ministrar. E quando foi à altura de ministrar, os meus pais caíram sobre o poder de Deus. E eu chorava babirranha a dizer, os meus pais morreram. Sim, Não sim, sabemos. essas crianças é tudo muito dramático e a pessoa não sabe o que é, né? Exato. Eu não fazia a mínima ideia. Eu não Sim. sabia que estava... Nem me apercebi que estava numa igreja. Para mim tudo aquilo era diversão, para mim era música. Sim. E depois tinha lá um indivíduo a falar, dizia eu tinha uma pessoa a falar. Eu não fazia a mínima ideia, não é? Bom. E por acaso era uma reunião que era o apóstolo que estava a falar. E eu achei tudo muito engraçado, tudo fantástico. O que eu mais gostei foi do momento da adoração. Sim. E ver as pessoas assim a adorar a Deus e etc. E aquilo mexeu de certa forma comigo ali. Mas quando me lembro dessa situação, é sempre isso. É a parte deles caírem sobre o poder de Deus. E eu naquele berreiro todo, e depois eles levantaram-se e a vizinha dizia assim, estás a ver, não é nada, pá. E depois eu fiquei todo contente. Pois, porque estava lá a vizinha. Exatamente, os vizinhos estavam lá. E então foi assim que começou a minha caminhada. Depois a minha caminhada, sem eu me aperceber. Na reunião seguinte já nós fomos... A partir daí começar a ir. Começámos a ir, a partir desse fim de semana. Raramente os meus pais falhavam. Dependia quando estava com os meus pais. E pronto, e a partir daí comecei a frequentar a igreja infantil. E fazendo aqui Aí tem quantos anos? Eu tinha ou era 5 ou era 6. Eu acho que já eram 6 anos. Okay. E aí comecei, nos fins de semana, que ia com os meus pais, fazia sempre questão e ia à igreja infantil. E desde esse tempo que eu comecei a entender, hoje eu entendo a importância da igreja infantil que teve naquela altura. Sim. Foi crucial, foi crucial para que eu aprendesse uma série de coisas que ainda hoje eu trago comigo. E muitas vezes nós perdemos a noção, nós não temos a noção, achamos que a igreja infantil é um depósito de crianças. Sim, para pronto, manter-se quietos e pronto. Para eu ouvir a palavra, tu ficas faz lá aí. qualquer coisinha, pronto. Mas não. Havia algo trabalhado, havia algo feito, havia algo que era incutido ao nosso nível. Sim. E que isso permitiu-me chegar aqui hoje, parece quase gente de conclusão, mas não é? Permitiu-me chegar aqui hoje e então eu percebi, eu entendo hoje como bispo, eu entendo hoje que eu tenho que incentivar sempre a minha liderança a puxar pela igreja infantil e vejo isso acontecer. Então, eu comecei a frequentar a igreja infantil e, como eu disse, aí aprendi muita coisa. Claro que os meus pais firmaram-se e muita coisa aconteceu na vida deles. A primeira coisa que aconteceu foi os pastores, na altura, o pastor que estava, um dos responsáveis ali pela igreja, disse assim, bem, vocês não podem continuar a viver juntos só porque sim, se vocês querem fazer as coisas como deve ser, casem-se. E os meus pais casaram-se na igreja da Praça de Espanha. E os meus pais começaram a servir a Deus nessa altura. O meu pai, de um dia para o outro, meu pai fumava, de um dia para o outro deixou de fumar mesmo. Num dia estava com o cigarro na boca, no outro aquilo já lhe fazia impressão. É um desses testemunhos que eu guardo também. E foi por aí um pouco a nossa caminhada. Eu continuava a viver com os meus tios, não é? Sim. Ia só, portanto, aos fins de semana, alguns fins de semana. Então, na verdade, quer dizer, quando eu estava com os tios, estava a praticar a fé muçulmana também. Estava nessas duas coisas. Não sentia ainda que era uma coisa separada ou tinha que fazer uma opção? Não, a igreja infantil chamou-me a atenção, mas para mim, com aquela idade, eu não tinha noção. Sim, ok. Não tinha noção.
E depois, o que é que aconteceu? Eu comecei a fazer desporto, principalmente futebol. Eu jogava futebol e comecei a participar em campeonatos para os mais novos. Sim. Os jogos começaram a acontecer ao fim de semana, normalmente eram ao domingo. E houve um período em que eu deixei de ir à igreja. Antes disso, os meus pais depois da Praça de Espanha passaram para Alvalade quando Alvalade abriu. E foi aí que eu, na igreja infantil, já naquela altura com a Katy, eu recebi Jesus. Na igreja infantil eu recebi Jesus. E foi a partir desse momento que as coisas começaram a contender comigo. Essas coisas das dois fés. Exatamente. A partir desse momento, já com 8 anos, eu já tinha. Foi com 8 anos mais ou menos que eu recebi Jesus. Eu comecei a entender, bem, eu tenho que fazer aqui uma escolha e etc. Mas aí sim, depois foi aí que se intrometeu a questão do desporto, do desporto que eu fazia, do futebol. E os seus tios só opuseram aqui à igreja ou não sabia? Ou... Olha, aquilo que os meus tios diziam era, eu podia ir, estava com os meus com a minha mãe, não é? E aí eu poderia fazer o que eu quisesse. Eles não falavam muito do assunto, mas quando falavam era sempre a história. Então, dizer assim, tua mãe levou-te àquela igreja lá dos dinheiros. Era o que eles diziam. Ok, está bem. Pronto. Era sempre o comentário que eles faziam, porque toda a gente naquela altura falava sobre isso, aquilo que o apóstolo explica, daquelas entrevistas que diziam que o pessoal era obrigado, aquela história do dinheiro, pronto, era a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Acho que toda a gente ali, acho que toda a gente era pela mesma conversa, ou fazia pela mesma conversa. E então eles, fazia-lhes um pouco confusão, mas eles também não mostravam. Claro. Pronto, desde que eu continuasse lá, etc. Pronto. Então, com o desporto escolar e com o desporto escolar e depois mesmo como federado, eu deixei de poder ir já não ia à igreja, comecei a jogar a bola. Eu achei, no meio disto tudo, eu achei muito engraçado o comportamento da minha mãe. E ainda hoje eu admiro a forma como ela deu a volta à situação. Ela nunca forçou nada, nunca me disse, não me dava com. Não me batia, no sentido de obrigar a fazer isto ou aquilo, mas ela dizia-me sempre uma coisa que eu ainda hoje não esqueço, que é: olha, que Deus tem grandes coisas para ti. Sempre me disse isso. Isso ainda hoje está, né? Fica aqui dentro e fica a trabalhar. Eu comecei a ir aos jogos, então eu já não ia tantas vezes à igreja, e isso afastou-me um pouco. O que aconteceu mais tarde, depois, para ir por volta dos 15 anos, já fazendo um fast forward aos 15 anos, eu estudava, deixei de... Estudava o quê? Estava no nono ano, no 10º, agora já não me recordo. Não, no nono, acho eu. E o que acontece é que num simples evento, num jogo de futebol... o pessoal, os jovens, o grupo de jovens lá da igreja, neste caso já de Pai Pires, porque os meus pais já se tinham mudado para Pai Pires, foram jogar à bola e convidaram. Disseram assim, olha, a minha mãe disse-me, olha, aqui os jovens de Pai Pires estão-te a convidar para ir jogar à bola, como eles sabem que tu jogas e tal, é para os ir ajudar, dizia ela assim, é para os ir ajudar, para eles ver se eles conseguem jogar um bocadinho melhor e ver se conseguem ganhar uns jogos, uns torneios, como tu és bom, vai lá ajudar. E eu, pronto, lá vou eu. O futebol estava sempre pronto. Era um jovem como os outros todos. Quando é para futebol, estamos sempre prontos. E lá fui eu. Quando eu fui, encontrei um grupo de jovens super simples, pessoas fantásticas, e que me receberam de braços abertos. E quando nós somos mais novos, apesar de alguns jovens dizerem que não, todos nós procuramos atenção. Todos nós procuramos atenção. Pertencer. Exatamente, pertencer a algo, porque é isso que faz a diferença naquela altura, naquela idade. E o que acontece é que eles fizeram-me sentir parte de algo. E foi a partir desse momento. Eu também, nessas aventuras, conheci a minha esposa. Foi nessa altura que eu conheci a Rita. E ela estava a jogar futebol? Ela não estava a jogar futebol, mas da segunda vez que eles me convidaram, aí já foi para ir à igreja, é o tal exemplo de eu não fui por causa do Criador, eu fui por causa da criatura.
posso ser mentiroso, eu não Pronto. posso mentir. Sim. Mas o que interessa é que Deus lá arranjou uma forma de facto, a partir daquele momento as coisas mudaram bastante na minha vida. Eu comecei a ver as coisas de outra forma. E comecei a ver que a oração da minha mãe estava a começar a surtir efeito. Hoje eu compreendo dessa forma. Sim. Naquela altura eu disse, eu não tenho explicação para isto. Sim, sim. Foi uma série de atividades e tudo aquilo que me puxou, parece que uma coisa insignificante, mas que faz toda a diferença. E com isso eu aprendi, e ainda hoje eu digo ao meu pessoal, por mais insignificante que possa parecer aquilo que vocês estão a fazer pela outra pessoa, pode mudar completamente a vida de alguém. Foi isso que me puxou, foi isso que me trouxe novamente para a igreja. Eu comecei a participar, reconciliei-me com Deus, comecei a participar nos jovens, nos eventos, nas próprias reuniões. Comecei a aprender a tocar, comecei no som, a fazer som. Comecei a fazer som e depois o meu pai na altura até era o responsável Então do aí som. já fez a diferença do islamismo? Já. Aí já fiz a diferença, deixei de ir. Os meus tios não compreendiam na altura, eu expliquei, não compreendiam. É difícil. Sim, claro. É difícil para eles compreenderem, porque a maior parte da minha adolescência, ou seja, na altura em que nós supostamente absorvemos tudo e aprendemos tudo, supostamente aquilo deveria ficar, mas nunca ficou. E eu hoje entendo que foi muita da intercessão e da oração da minha mãe. E com isto vai um primeiro conselho: nós nunca podemos deixar de lutar pelos nossos filhos, porque de facto Deus tem mesmo grandes coisas para cada um de nós. E com isto eu fiz essa diferenciação. Comecei então a ir à igreja e comecei a firmar-me. Comecei no som, como eu disse, depois passei para a bateria e aprendi os instrumentos todos que pudesse. Piano ainda hoje não, é a minha mágoa, mas a minha esposa não me quer ensinar, já tentei, mas ela não consigo convencê-la. E então comecei de facto a ser cada vez mais participante da igreja. E foi aí que eu comecei a crescer, foi aí que as coisas começaram a mudar. Então, vamos só fazer um intervalo. Então, deixa só uma primeira palavra para as pessoas que estão a assistir, que na verdade já começou a dizer alguma coisa, né? Mas um primeiro assim conselho. Claro. O primeiro conselho é mesmo para nós, eu agora posso-me incluir, para nós que somos pais, nunca deixarmos de orar e de lutar pelos nossos filhos. É porque nós pensamos que não estamos a ver resultados, mas essa semente que nós colocamos, ela está a crescer e de certeza que lá mais à frente vai dar bom fruto. Muito obrigada. De nada. Então, acabamos aqui a nossa primeira parte desta caminhada.